Bem, vamos permanecer nesse assunto porque a Corregedoria da Câmara dos Deputados encaminhou justamente a notificação a Deltan Dallagnol sobre esse processo de cassação do mandato aberto pelo TSE. Quem está conosco agora é Luciana Verdolim. Luciana, claro que houve uma grande repercussão aí, portanto, em Brasília. E como fica agora o processo que envolve, então, o deputado? Muito bom dia a você, Luciana. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Olha, como o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, garantiu que essa decisão do TSE só vai ser cumprida pela Câmara dos Deputados depois de ser garantida a ampla defesa a Deltan Dallagnol, o que acontece agora? A Corregedoria vai apresentar uma citação para que Deltan apresente a defesa. Ontem foi tentada por pelo menos uma vez que essa solicitação, essa notificação fosse entregue, mas Deltan Dallagnol não estava lá no gabinete. O que a Constituição determina? Que a perda do mandato será declarada não pelo TSE, mas pela mesa diretora da Câmara, de ofício ou mediante provocação, assegurada a ampla defesa. De acordo com o ato da mesa diretora da Câmara, a notificação que Deltan Dallagnol vai receber deve preferencialmente ser entregue ao próprio parlamentar em mãos, em até 3 tentativas em diferentes dias e horários. Caso isso não ocorra, a publicação se dará no Diário Oficial. Depois disso, Deltan Dallagnol terá 5 dias úteis para apresentar a defesa e caberá ao corregedor da Câmara, o deputado Domingos Neto, fazer um parecer à mesa diretora para deliberar sobre a perda ou não de mandato do parlamentar. Vale ressaltar que juristas já estão apontando que uma das possibilidades é também recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Tudo isso está sendo analisado e a expectativa é de novas repercussões, é de que a gente fale bastante sobre o assunto ainda na semana que vem. Daqui a pouco você volta conosco. Luciana, valeu. E você falava de repercussão. O procurador César Dario Mariano falou justamente sobre esse tema aqui no Jornal da Manhã. Vamos ouvi-lo então sobre Deltan Dallagnol. O que cabe ao deputado Deltan Dallagnol é recorrer ao Supremo Tribunal Federal, alegando alguma violação à Constituição, que realmente, no meu modo de ver, houve violação ao princípio da legalidade, violação, inclusive, ao devido processo. Então, há essa possibilidade, mas perante o Supremo Tribunal Federal e não na casa respectiva do parlamentar. Cristiano Vilela, muita repercussão, evidentemente. Como disse a Luciana, esse caso vai longe, Cristiano. Exatamente, esse caso vai longe, é um caso que está sendo extremamente politizado e, de alguma forma, ele está servindo para unir um lado contra o outro lado, um lado mais ligado aos grupos de oposição ao governo federal contra o grupo encabeçado pelo presidente Lula, encabeçado pelo governo federal. O fato é que eu, pessoalmente, não gosto muito desse tipo de discussão dentro de um caso técnico tão importante como esse. Não adianta a gente ficar nessa discussão toda, porque você vê que é muito nítido a mensagem que as alas governistas têm passado de que tem raiva, querem perseguir os adversários que o afastaram do poder, e também a gente não pode ter agora Dallagnol e outras figuras com esse mesmo discurso de raiva, de ódio. O que nós temos que ter é uma alteração na legislação, porque a legislação, na forma como está hoje, ela faz com que Dallagnol não é o primeiro, não será o primeiro e não será muito menos o último a ser cassado por essa forma, por uma legislação absurda, que permite com que um deputado que teve quase 400 mil votos seja cassado de uma forma tão subjetiva como foi. Então, eu vejo que a gente tem que focar em alterar a legislação para evitar que novos casos como esse ocorram. E chama a atenção, né, Cristiano, porque isso acirra, como você falou, ainda mais a polarização no país. Hoje os alvos são, então, ex-aliados do presidente Bolsonaro, ou seja, são adversários do PT. Amanhã pode ser justamente o PT novamente. Então essa ciranda não vai parar? Exatamente, por isso que a gente tem que botar a cabeça no lugar
e falar. E mais do que ficar naquela disputa de um contra o outro, fulano causou, fulano gerou, a gente pensar, bom, o que a gente pode fazer para que isso não aconteça mais no Brasil? E para isso nós temos que mudar a legislação. Quem permitiu que isso acontecesse foi a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, ela pode ter servido por um aspecto moralizador, ela pode ter sido importante e ela pode ter sido criada com a melhor das intenções, mas ela tem brechas que permitem a cassação de adversários. Então, nós não podemos permitir, é importante que hoje no parlamento se busque eventualmente criar projetos de lei que venham a alterar essas falhas, esses buracos que existem hoje na lei da ficha limpa para que isso não aconteça mais.